Bom, pessoal, eu vou estar no chat aqui acompanhando vocês, mas também se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Estão me ouvindo bem aí, vocês? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estou, professor, tá de boa. Tá tranquilo aí? Beleza, então. Tá bom. Então, ó, pessoal, vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui na aula de Física Matemática 1, tá certo? A gente está nessa modalidade de ensino remoto, né? Então, a gente vai hoje tratar, dar continuidade aqui aos nossa discussão sobre série de Fourier, tá certo? E hoje a gente vai fazer especificamente aqui uma aplicação, né? Eu chamei aqui de aplicações, mas, na verdade, seria uma aplicação, tá? Sobre a série de Fourier, especificamente aqui no problema da equação de onda, tá? A gente já chegou a comentar um pouco sobre isso, né? As séries de Fourier, elas podem ser utilizadas para resolver equações diferenciais, mais especificamente aqui, é uma ferramenta muito interessante para resolver alguns tipos de equações diferenciais parciais. A equação de onda é uma dessas equações diferenciais que a gente vai poder tratar aqui hoje. Além delas, dessa equação de onda, além dessas equações da equação de onda, existem as equações, outras equações, como a equação de Laplace, que aparece em eletrostática, a equação de Schrödinger, que aparece na mecânica quântica, ou a equação de calor, que emerge da termodinâmica. Então, existem várias outras equações, né, diferenciais parciais que podem ser resolvidas via o método com o uso das séries de Fourier, tá certo? Hoje aqui, especificamente, a gente escolheu um problema simples, que é o problema da equação de onda. É um problema conhecido de vocês, tá? Vocês já viram esse curso, isso nos cursos de oscilações de ondas, tá? A gente vai tentar aqui resolver essa equação de onda e conectá-la, né, direitinho aí com as coisas que a gente já estudou sobre séries de Fourier, tá certo? Então, vai ser uma aula interessante que a gente vai fazer aqui uma aplicação, tá? No final do dia aí, hoje, mais tarde, ainda vou passar uma lista, né? Como a gente está seguindo esse roteiro, né? De aula síncrona e assíncrona, né? Aí, mais tarde, eu passo uma lista especificamente sobre esse problema de hoje aqui que a gente vai tratar, tá certo? Para vocês darem uma continuidade aí no trabalho. Vamos que vamos? Então, seguinte, né? Então, a gente quer resolver hoje, tá? A equação de onda de uma corda vibrante, tá? Essa equação de onda aqui, ela é estudada nos cursos de oscilações de ondas. Existe uma demonstração dessa expressão aqui, tá? Para uma onda, né? Uma onda exatamente no meio contínuo, elástico, onde as partículas podem vibrar, podem oscilar, tá? Essa onda aqui que eu estou falando aqui, essa equação de onda, é uma onda que viaja ao longo do eixo x, tá certo? Seria uma onda viajando aqui ao longo do eixo x, e o y, ele representa o deslocamento vertical das partículas da corda, tá? É uma onda, no caso, a gente está tratando aqui uma equação de onda, uma onda transversal. Mas, enfim, a gente tem essa expressão aqui, é uma EDP, chamada equação diferencial parcial, de segunda ordem, tanto em x como no tempo, né? Certo? Esse y de xt é a nossa chamada função de onda, e o que é que ela representa? Vamos aqui, ó. Aqui é uma figura ao lado, eu tenho aqui um sistema de coordenadas, x e y, e de repente aqui no instante t igual a zero, alguém pegou uma corda esticada, né? Uma corda que estava entre 0 e L, e deu uma puxada aqui nessa corda, tá? De repente alguém com 2 dedos aqui puxou essa corda para cima, tá? Certo? Ou para baixo, desse lá, e de repente deu soltou essa corda, tá? Essa corda é um meio elástico. A partir do instante igual a zero, que você soltar a corda, liberar o sistema, a corda começa a vibrar, começa a oscilar. E nesse caso, qualquer elemento de massa aqui da corda, um determinado instante de tempo t positivo, né, que se encontra na posição x, ele é representado aqui seu deslocamento vertical por y de x de t. Então, essa é a chamada função de onda, né? Nas ondas mecânicas, em sistemas vibrantes, como uma corda aqui, a função de onda, ela representa o deslocamento vertical da partícula, da corda, tá? Existem, claramente, outros tipos de funções de onda na física, como as ondas eletromagnéticas, as ondas de matéria, como acontece na mecânica quântica, e, na verdade, a função de onda, elas representam outras características, outras propriedades, outras grandezas físicas, né? Nas ondas eletromagnéticas, a função de onda, ela pode representar lá o campo elétrico ou o campo magnético da radiação eletromagnética, tá? Nas ondas de matéria, na mecânica quântica, né, a função de onda, ela tem uma característica interessante, né? Porque o quadrado da função de onda
da probabilidade de você encontrar a partícula. Então, na verdade, a gente está falando aqui de equação de onda para uma corda, mas, inclusive, esses métodos que a gente vai trabalhar aqui hoje, certo? Eles vão ser bastante interessantes para vocês quando vocês forem fazer os cursos de mecânica quântica, curso de eletromagnetismo, quando for fazer lá problemas de equação de Laplace. Então, na verdade, é um método interessante que a gente vai trabalhar aqui numa corda, mas ele pode ser estendido para outros sistemas. Então, é por isso que a gente vai ter uma aula hoje, né, dedicada a esse problema pela sua importância, tá? Quem for estudar esse problema, vou pegar aqui o livro da Mary Boas e vou dizer onde é que você pode achar esse problema bem descrito aqui. Estou abrindo aqui o livro, tá? Eu acho que eu vou encontrar rápido, eu espero. Certo? Né? A gente pegou lá, equação de onda. Lembrar aqui a galera aqui. Epa, será que vai fugir? Vou perder tempo com isso? Não. Vamos lá, deixa eu pegar aqui rapidinho. Vai. Um minutinho aqui que a gente acha rápido, olha lá. Né? Vou deixar bem descrito aqui para o pessoal procurar uma boa referência, né? Para estudar esse problema. Opa, acho que eu faço no índice. Melhor no índice, né? Então, peraí, pessoal. Tá lá. Capítulo 13. Fechou? Capítulo 13, seção 4, tá? Certo? Que é o problema lá da equação de onda, uma corda vibrante. Então, esse problema que vocês vão lá, pegar o livro da Mary Boas e vão poder estudar lá no capítulo 13, seção 4. Tem lá esse problema também como referência, tá? Acredito que também outros livros podem ter também esse problema, tá bem desenvolvido, tá certo? Mas a Mary Boas faz uma discussão legal sobre esse problema de uma corda vibrante, ok? Então, a gente vai querer resolver essa equaçãozinha aqui, tá? Além dessa equação, a gente está vendo as derivadas parciais no espaço e no tempo da função de onda, mas também aparece aqui, ó, 1 sobre v quadrado. Esse 1 sobre v quadrado, a gente lembra, né, que é a velocidade de propagação da onda. Já que a gente está trabalhando aqui com a corda vibrante, um meio elástico, né, essa velocidade, ela obedece a essa relação, né, é a raiz quadrada da força de tensão na corda pela raiz, né, a raiz quadrada da força dividido pelo μ, que é o μ. O μ é a densidade linear de massa, é a massa por comprimento, tá? Então, na verdade, a velocidade de propagação de uma onda, né, nesse caso aqui, ela depende da força tensora e do μ. Então, de repente, alguém aqui está tracionando essa corda, essa é uma força de tração, essa corda tem uma densidade linear de massa, então, ela já é dada, então, para essa onda aqui, né, na corda, né, ela já tem a velocidade constante. A gente vai trabalhar aqui com um sistema em que as ondas viajam com velocidades, né, com velocidade constante, né, esse V é a velocidade de propagação da onda na corda. Tá ok, pessoal? Né? A gente quer resolver esse problema. Quando a gente vai resolver uma equação diferencial, as mais conhecidas, talvez, né, que a gente começa, quando vai começando o curso de física, a gente começa a falar das EDOs, né, que são as equações diferenciais ordinárias. Tipo a equação do oscilador harmônico simples, é tipo a equação de um objeto viscoso, né, caindo em um meio fluido, né, de uma partícula, né, caindo em um sistema viscoso, né, um fluido viscoso, perdão, né? Então, você tem alguns problemas, né? Oscilador harmônico amortecido forçado, também que a gente discutiu aqui anteriormente. Então, são equações diferenciais ordinárias. E essas equações diferenciais ordinárias, elas apresentam geralmente o que a gente chama de condições iniciais, tá? São as condições iniciais. As equações diferenciais parciais, como a equação que a gente está estudando ali, ó, a equação da onda, ela apresenta outro tipo de condição, que são chamadas condições de contorno. São similares, né? Uma extensão. A condição de contorno é uma extensão da condição inicial das EDOs para EDPs, para equações diferenciais parciais. As condições de contorno, muitas vezes, elas são expressões que a função de onda deve satisfazer. Tá certo? Como, por exemplo, aqui a nossa corda fixa, né? Ela está fixa nesses dois extremos. A gente poderia dizer que a condição de contorno aqui é que em x igual a zero, para qualquer tempo, a corda ela não vai ser deslocada. Então, ela tem um y zero, um y nulo. Tanto nesse extremo da esquerda, como também no extremo da direita, como em x igual a L. Tá? Em x igual a L, também, a gente vai ter também que o deslocamento da corda vai ser igual a zero, tá certo? Também, a gente vai dizer que, então, esses extremos estão fixos, tá? Ok? Também outra condição é no instante t igual a zero. A gente vai dizer que no instante t igual a zero, a nossa onda ela tem um certo perfil. Alguém dedilhou aqui, ó, puxou a nossa corda do violão, ou a nossa corda, né? E ela ficou com esse perfil aqui, né? Tá certo? Então, ela, em t igual a zero, para qualquer valor de x, ao longo dos valores de x,
a corda tem uma distribuição, né, que é o f de x, tá? Essa corda também ela pode ser dada uma velocidade, né? Os elementos da corda, eles ficam oscilando verticalmente, tá? Então, a gente pode tratar uma corda dessa aqui, né, um meio desse, a gente pode tratar de definir aqui uma velocidade chamada velocidade transversal, né? Essa velocidade transversal é o quê? É o dy dt, tá? É o dy dt. Então, na verdade, em t igual a zero, a gente está assumindo aqui que em t igual a zero, tá? A nossa corda, tá? Nosso sistema aqui, certo? Ele vai ter, na verdade, uma velocidade nula. Então, alguém dedilhou a corda e fez aqui com que a velocidade dele em t igual a zero fosse igual a zero, tá? Então, a corda parte do repouso, digamos assim, né? Todos os elementos da corda, eles têm velocidade nula, tá? Claro que existem condições de contorno diferentes dessas aqui, que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou pegar essas aqui, porque são condições de contorno que a gente pode começar, tá, a compreender como resolver essas equações diferenciais parciais. Então, talvez seja a primeira vez que alguns estão resolvendo essas EDPs. Então, vamos pegar aqui um problema simples, né? Condições de contorno mais simples, mais comuns, tá bom? Existem claramente outras condições, como, por exemplo, aqui, o extremo dessa corda está livre, né? De repente tem um extremo livre e ele fica oscilando, tá? Como um anel, de repente a corda está vibrando com um anel em sua extremidade. E aí, nesse caso, a gente teria outros tipos de condições, tá? Certo? Ou, de repente, a corda tem uma velocidade inicial, alguém dá um impulso, né? Dá um tapinha aqui nessa corda, ela começa a vibrar em determinado sentido. Então, essas são outras condições que a gente não vai considerar aqui, tá? A gente vai considerar essas condições que são interessantes para a gente introduzir o problema, certo? Então, como é que a gente vai resolver aquela equação diferencial parcial? Bom, professor, eu só aprendi EDO. Mas, exatamente, as EDOs são a base para você resolver equações diferenciais parciais. E aqui, nesse tipo de equação diferencial parcial, em que você tem uma derivada segunda em x e uma derivada segunda em y, e não tem derivadas do tipo cruzadas, tipo del x, del x, del t, esse tipo de equação diferencial é interessante, que permite a gente usar o chamado método de separação de variáveis. O que consiste na separação de variáveis? Você vai estabelecer que sua solução é um produto de uma parte espacial, tipo esse x maiúsculo de x, tá? E uma parte multiplicado, né, é um produto, né, com a parte temporal. Então, é a separação de variáveis, ou seja, a função que é solução de duas variáveis, a gente vai estabelecer que sua solução é dada como produto de uma parte só que depende de x e outra parte que só depende de t, do tempo, tá? Então, é a chamada separação de variáveis. É um truque que é usado em outros tipos de equações diferenciais, como a equação de Laplace, equação de Schrödinger, equação de calor. Então, é um truque realmente que ele pode ser aplicado para outros tipos de equações diferenciais parciais, como essas que temos aqui, que, curiosamente, é uma equação diferencial linear. Tá? É fácil mostrar que, para esse tipo de equação diferencial, se você tiver um y de 1, chamado de um y1, e um y2, duas funções diferentes, e elas são soluções da EDP, então, na verdade, a combinação linear de y1 com y2 também será a solução. Então, isso é uma vantagem também interessante das chamadas equações diferenciais parciais lineares que estamos resolvendo aqui, tá? Essa é a equação diferencial parcial linear. Então, ela é interessante e, com essas equações diferenciais, a gente pode, de repente, usar esse método de separação de variáveis, tá? Ok, pessoal? Então, vamos supor que a nossa solução é esse produto aí, né? Xão de x com Tão de t, tá? Vamos lá, então, substituir. Vamos, então, substituir a solução da EDP, né? Essa solução tentativa, né? Um ansatz, ou um chute que a gente está tentando aqui, né? Que a gente vai jogar ali dentro. Vamos ver o que dá, né? Ver se cola, né? Se colar é bom, porque aí você só resolve a parte espacial e a parte temporal e depois multiplica as duas, né? Então, se der certo, beleza. Vamos lá. Substituindo ali é o seguinte, eu vou então pegar, né, essa solução, jogar ali dentro. A gente tem aqui, ó, derivada parcial de segunda ordem em relação a x do produto, 1 sobre v quadrado, derivada parcial de segunda ordem em relação ao tempo do produto xão de x, tão de t, né? Então, a gente pode agora usar a derivada aqui dentro, né, mas veja que quando você vai fazer a derivada parcial, só precisa pegar exatamente a função que tem dependência em x, que no caso é x maiúsculo. Então, nesse caso aqui, ó, é o único que vai atuar, nessa derivada vai atuar aqui. Essa derivada parcial, ela na verdade se torna agora o quê? Uma derivada ordinária,
uma derivada comum, né? Aquela derivada ordinária, que é a própria função de uma variável, tá? E o tzão de t, eu repito aqui, ó, deixo ele, né? É a derivada, né? Ele não vai ser derivável em relação a x, então ele vai ser diferenciável em relação a x, então ele cai fora, tá? Então fica aqui a derivada segunda de x maiúsculo em relação a x, né? Tá? Do outro lado, do lado direito ali, a mesma coisa vai acontecer com o t maiúsculo de t, a função temporal, a parte temporal. Essa derivada segunda em relação ao tempo vai atuar só nesse camarada aqui, né? O x fica aqui, certo? Mas a gente pode pegar essa última equação, veja, né? E a gente pode, de repente, o seguinte, talvez a gente tenha dependência em x, dependência em t. Dependência em x, deixa eu colocar aqui o laserzinho, né? Dependência em x, dependência em t, dependência em x, dependência em t. Então, eu vou pegar o seguinte, vamos fazer um truque legal. A gente pode pegar essa equaçãozinha aqui, ó, tá? E dividir tudo pelo produto, t maiúsculo, tá? T maiúsculo, xão. Quando a gente fizer isso, o que acontece, ó? Quando a gente dividir ali, quando a gente dividir, né? Quando a gente dividir isso aqui por t maiúsculo vezes o x maiúsculo, a função temporal e espacial, o que acontece é o seguinte, né? Você vai simplificar, né? Certo? Esse vai ficar esse t maiúsculo por tzão x, vai dar 1 sobre xão embaixo. Aqui a mesma coisa, xão sobre tzão xão, vai dar também o 1 sobre t maiúsculo embaixo. Então, você fica aqui, então, com uma equação, né? Uma equação diferencial parcial, ela fica reescrita de uma forma interessante. Por quê? Porque essa parte do lado esquerdo só depende de coordenadas espaciais, só depende de x. Da função x, deriva ela em relação ao espaço duas vezes e divide por ela. Isso aqui, muito provavelmente, vai dar uma função de x. Quer um exemplo? Pega, sei lá, x ao cubo, alguma coisa assim, sei lá, né? X ao cubo deriva duas vezes, x ao cubo e divide por x ao cubo. Então, isso aqui pode depender de x. Por outro lado, essa parte temporal, ela do lado direito só depende do tempo. Ó, né? A função t maiúsculo derivada em relação ao tempo duas vezes sobre o t de t, né? O tzão de t. Então, isso aqui só depende também, claramente, de quem dá, só depende de t, do tempo, e aqui só depende do espaço. É uma coisa estranha, né? Como é que pode uma função que depende só do tempo aqui, na verdade, né? Só do tempo, e essa aqui só do espaço, e serem iguais? Seria muito estranho isso acontecer, né? Isso só vai acontecer se, na verdade, esse termo aqui do lado esquerdo e o termo do lado direito der uma constante. Né? Existem várias funções que você derivando duas vezes e divide pela função, dá uma constante. Tipo a exponencial de x. Exponencial de x. Ó, deriva duas vezes a exponencial, dá exponencial. Sobre a própria exponencial, dá 1. Então, é muito comum você ter algumas funções, tipo as trigonométricas também podem fazer isso, né? Então, encarando dessa forma, a gente pode pensar em alguma função, certo? Que ela dá uma constante, tá? Certo? Eu, claramente, peguei as funções trigonométricas, né? As funções exponenciais, mas existem funções também, outras funções que também satisfazem essa condição. E a gente vai chamar isso aqui de uma constante, né? Por coincidência, que eu vou chamar de menos k quadrado, tá? Menos k quadrado vai ser essa constante que eu vou definir aqui, tá certo? Então, quero dizer o seguinte, isso aqui só depende de x? Sim. Isso aqui só depende de t? Sim. A princípio, sim. Mas para serem iguais, na verdade, eles têm que independer de x e de t. Eles têm que ser algum termo constante. Tá? Então, quando isso acontece, isso fica legal, porque você vai ter, pegando essa equação do lado esquerdo e igualando com menos k quadrado, você vai ter um EDO, uma equação diferencial de segunda ordem, e pegando também esse lado esquerdo, lado direito agora, né? Na verdade, lado direito, igualando com menos k quadrado, você também vai ter uma outra equação diferencial ordinária. Tá? Então, você vai ter essas duas EDOs para resolver. Tá? Então, quando você faz a separação de variáveis, a gente acaba trocando uma equação diferencial parcial de segunda ordem, né? Tá? Certo? Em x e t, né? Por duas EDOs, tá? Duas EDOs em x e t. Tá? Foi isso que aconteceu aí. Tá? Tá? Certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente tem o seguinte, feito isso, né? Tá? Então, isso é a sacada aqui. Ó. Isso é uma sacada que, às vezes, o aluno ainda está começando a enxergar. Né? Essa função, vou repetir, derivando duas vezes ela, para dar, dividindo por ela mesmo, pela própria função, para ser igual a um espaço, isso é igual a uma função, que derivando duas vezes em relação ao tempo, e dividindo pela própria função em relação ao tempo, sejam iguais, isso aqui só poderia acontecer
se cada lado desse aqui fosse independente de t e de x, independente de t e x, respectivamente. Ou seja, tem que ser alguma constante que eu chamei de menos k quadrado. Por que menos k quadrado e não chamou de uma constante c? É porque menos k quadrado, quando a gente pega o x e multiplica aqui, já dá uma coisa interessante para a gente, né? Menos k quadrado. Tanto essa equação como essa aqui de baixo, né? Tanto a de x como a do tempo, né? Da função temporal e da função espacial, as duas, elas ficam com cara de que tipo de equação, pessoal? Que tipo de equação é essa aqui? Parece? A derivada segunda, né? Alguém diz aí para mim? Pode falar. Oscilador harmônico? Isso, exatamente. É um oscilador harmônico simples, perfeito. Então, isso aqui tem a forma da equação de um oscilador harmônico simples, né? E aí fica bom, até porque as ondas, elas têm essa coisa de vibração, né? De vibração, de oscilação. Então, colocar um menos k quadrado fica legal. Poderia ser, professor, mais k quadrado? Poderia ser. Sendo que ao invés de funções trigonométricas, você teria o quê? Funções exponenciais. Ou funções hiperbólicas. Mas lembre também que a função trigonométrica, ela também é o quê? Pode ser também escrita em termos de funções exponenciais, sendo que de quê? De imaginários puros. No frigir dos ovos, chamar de k quadrado ou menos k quadrado não vai fazer muita diferença, tá? No final das contas, o que importa é o caráter do tipo de função que você quer. Então, esse menos k quadrado aqui, ele fica bem legal para a gente, tá? O k é uma grandeza real, vai ser real, o k vai ser real, e aí a gente vai ter essa forma aqui, tá bom? É claro que passar de função exponencial para trigonométrica, ou de exponencial de trigonométrica para hiperbólica, é possível, a gente já viu isso, né? As hiperbólicas e as trigonométricas, elas estão conectadas, é só fazer uma mudança lá com números complexos. Então, eu quero, na verdade, que essas soluções tenham formas trigonométricas, porque talvez seja mais interessante ir lá para o sistema oscilante de uma corda, tá? Então, certo? Isso aqui a gente vai já direto ao ponto. A nossa intuição, né, leva a atribuir um menos k quadrado, tá certo? Tá? Da mesma forma, então, a gente vai ter a equação do oscilador harmônico simples aqui para x, né? Aqui também vai ter para o t de t, né? O tzão de t, a função temporal. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora trocou agora a EDP, perdão, né? A gente trocou a EDP por duas EDOs. O que a gente tem que fazer agora é resolver essas equações diferenciais ordinárias. Certo? Então, vamos lá? Vamos tentar aqui resolver essas equações. Acho que não, a gente consegue, né? Como não consegue? Então, vou pegar a primeira equação aqui, certo? Então, a solução dela tem que ser o seguinte, a solução dela, como vocês falaram aí, de oscilador harmônico simples, seria uma função cosseno de kx ou um seno de kx. Né? Se você substituir cosseno de kx ou seno de kx e derivar duas vezes o cosseno ou o seno, você vai ver que cosseno de kx ou seno de kx é solução daquela EDO. Na verdade, não só o cosseno de kx mais o seno de kx, mas, na verdade, uma combinação linear deles, dessas duas funções, são solução. Tá? Então, a parte espacial, a gente já tem a solução, é uma combinação linear de um cosseno com um seno. Tá? Esses coeficientes A e B são coeficientes que a gente tem que encontrar. Lá no oscilador harmônico simples, você encontra o A e o B a partir de quê? Das condições iniciais, é isso? Qual é a posição e qual é a velocidade da partícula em um determinado instante de tempo, é uma forma de você poder encontrar essas condições iniciais. Né? Aqui a gente chama, esse A e B são constantes. Opa, pode perguntar, por favor. Essas condições iniciais, elas são válidas para esse xão e esse tzão? Perfeito. Exatamente. Essas condições iniciais agora, a gente vai ver, elas vão ser substituídas por quê? Pelas chamadas condições de contorno. Porque a função de onda é uma função de duas variáveis. Está aqui, ó, um exemplo, né? É uma função de duas variáveis. Então, na verdade, se você fosse pensar nessa função, você poderia pensar nela numa superfície. Né? Como se fosse z, x e y, por exemplo, z, x e y. Aqui é y, x e t. Mas isso aqui é uma superfície. Opa, por favor. Esse x que tem aí na solução é um vezes ou um x que está evidenciado? Na solução que você fala onde? Aqui dentro? X de t. X de t. Cadê? Aí tem uns colchetes, aí tem um... Ah, aqui. Ah, vamos chegar lá. Isso aqui é multiplicando, perfeito. Isso é multiplicando. A de cima pela de baixo, perfeito. Vamos chegar lá. Eu respondi, Ítalo, aí, Ítalo? As condições de contorno vão substituir as condições iniciais. Vamos chegar lá. Vocês vão gostar. Vê. Vamos fazer aqui, então. A galera já está se ligando aí no esquema, né? Vamos lá. Aqui é o xão de x, então já tem a solução. O tzão de t é a mesma forma, não. Posso colocar um cosseno. Veja que, na verdade, aqui, ó, vocês são craques em osciladores harmônicos, né? Esse
esse K ômega, esse termo aqui, ó, eu poderia chamar de ômega quadrado, pode ser não? Não é? Tá aqui, eu até chamei aqui já, ó, de KV, eu chamei de ômega. Aí fica assim, ó, derivada segunda de Tzão em relação a T é menos ômega quadrado, T maiúsculo. Né? Então, olha só que legal. Então, isso aqui, ó, se eu pegar a solução ó, desse camarada, também vai ser uma combinação linear de senos e cossenos. No entanto, em vez de colocar um Kx, eu vou colocar o KVT, ou ômega T. Pode ser? Tanto aqui no cosseno como no seno. Aí vocês já perguntaram para mim aí da solução. Tá aqui, ó, a solução, ó. Tá aqui a solução, ó. A solução é o quê? Não é o produto? Tá lá, já tem uma solução pronta. Tem uma solução, ó. A solução vai ser o produto, vai ser a parte espacial, que é essa parte aqui, multiplicado por quê? Pela parte o quê? Temporal. É um produto, né? Não coube aqui nessa linha. Aí eu arrumei um jeito de poder escrever um vezes aqui embaixo e colocar um produto, tá certo? Então, essa é a solução. Aí agora a pergunta é, como é que eu vou encontrar, não é isso, Ítalo? Como é que eu vou encontrar as constantes? Os coeficientes aí, esses coeficientes. Bom, aí a gente vai usar as condições de contorno. Antes de usar as condições de contorno, vamos tentar dar uma explorada aqui melhor nesses casos e ômega, que é o seguinte, ó. Isso aqui não é relação muito estranha, não, né? Vocês estão percebendo? K igual a ômega, ômega igual a KV, para falar a verdade, né? Ômega igual a KV, isso é uma chamada relação de dispersão, tá? Já que o V é constante, que a gente está trabalhando, está dizendo que esse K, que a gente chama de vetor de onda, ele é diretamente proporcional à frequência angular. Na verdade, a gente também pode reescrever que o V é igual a ômega sobre K, tá? Na verdade, esse K aqui, a gente chama muito de quê? De 2π por lambda, né? É o chamado vetor de onda, ele está diretamente ligado ao quê? O chamado comprimento de onda. Né? O K, que é 2π por lambda, o de lambda é o comprimento de onda. O ômega, ele tá ligado, o lambda é o quê? Aquela distância que a onda percorre ao longo do comprimento e se repete, né? É a distância na qual a onda ela tem uma repetição no espaço. O ômega, por sua vez, ele é o 2π por tal, onde tal é o período de oscilação. Exatamente o tempo que a onda leva para dar alguma partícula da onda leva para dar um ciclo completo, uma oscilada. Tá? Inclusive, a gente pode chamar, também lembrar da frequência de oscilação, que é o inverso do período, é o Ni, a letra Ni. E aí, quando a gente substitui aqui, a gente pode escrever o ômega como 2π por tal ou 2π Ni. Então, a chamada frequência angular. Então, a gente tem o K, que é o vetor de onda, o ômega, a frequência angular. Como o V é ômega por K, se a gente substituir essas duas expressões aqui, ó, se a gente substituir essas duas expressões, né, essa aqui e essa, tá, de ômega, né, ali dentro da expressão de V, se a gente substituir na expressão de V, ó, vai ficar 2π Ni ou 2π lambda. A gente encontra aqui, ó, 2π com 2π simplifica, a gente encontra aquela velocidade, ó, a velocidade de propagação da onda, né, ela vai ser igual a lambda Ni. Tá certo? Então, na verdade, essa solução, ela satisfaz exatamente aquela equaçãozinha que a gente conhece bem, né, de velocidade e propagação da onda, né? Então, tá bem ligado essas coisas aí, né? Bom, isso aqui ainda não são as condições de contorno. Isso aqui foram condições que a solução, por ter essa forma, nos levou, né? Que a gente pode entender a velocidade de propagação como lambda vezes Ni, né? Comprimento de onda vezes frequência de oscilação, tá? Ok? Então, eu mostrei no comecinho as condições de contorno? Não, mostrei, não foi? Foram 4 condições de contorno que eu mostrei, não é isso? Né? Mostrou. 4 condições de contorno, né? A primeira delas era que os extremos da corda estavam fixos. Então, vamos começar com essas duas condições. Por exemplo, a primeira é que y em x igual a 0 para qualquer tempo dá 0, ou seja, a corda, aquele extremo esquerdo da corda, na origem do sistema de coordenadas, está fixo. Bom, como a solução produto, né, de x e t, de funções de x e t, claramente esse x igual a 0 entra aqui, né? O x de 0. Para qualquer tempo, colocar um t maiúsculo de t igual a 0. Tá, como eu quero isso aqui nulo para qualquer tempo, instante de tempo, então, na verdade, o x em 0 tem que dar 0. O x de 0 dá 0, vamos aqui, ó. Então, quer dizer que o a cosseno de 0 mais b seno de 0 tem que dar 0. Lembra quem era x? X era quem, ó? Era a cosseno de kx mais b cosseno, ou b seno de kx. Repito, x de x era a cosseno de kx mais b seno de kx. Aí eu coloquei o x igual a 0 aqui, ó. Então vai zerar. Cosseno de 0, a galera sabe que é 1. Né? A minha turma aqui vai saber que é 1, né? Isso aqui dá 1. Tá?
O B é 0, o B é 0, não, o seno de 0 é 0, né? Temos que multiplicar B aqui é 0. Então, resultado, A vezes 1 tem que dar 0, então, na verdade, o A tem que ser igual a 0. Então, a gente já encontrou aqui, ó, um dos coeficientes. Então, eram 4 coeficientes, né, que a gente chamou A, B, C e D. Daqueles 4 coeficientes, a gente já achou um. Outra condição de contorno era que a onda estava presa no extremo da corda, naquele extremo direito da corda, né? Presa à parede. Então, y de x igual a L em qualquer tempo tem que ser 0. Logo, bem parecido com a condição de cima, isso vai levar que x de L multiplicado por t maiúsculo em t tem que dar 0, em qualquer instante. Como isso aqui é para qualquer instante de tempo, na verdade, o x de L tem que dar 0. X de L tendo que ser 0, na verdade, é o seguinte, ó, A cosseno de KL mais B seno de KL tem que dar 0. Repito, lembra que era o x? A cosseno de KX mais B seno de KX. Aí eu só troquei o x por L. Não? Aí, resultado, como o A já é 0, a gente já viu que o A dava 0 anteriormente, na verdade, para que isso aqui dê 0 e o B não seja nulo, para falar a verdade, o seno de KL tem que ser 0. Seno de KL tem que ser 0. Seno de KL... Opa, por favor. Por que o B não pode ser 0? Boa pergunta, gostei. Por que o B não pode ser 0? Vamos voltar na função lá? Porque se o A já é 0 e o B fosse 0, a função já ia dar nula. Aí, ou seja, a gente teria o quê? Uma solução, vocês que são de matemática gostam, uma solução trivial, não é isso? Né? Seria a função nula, né? 0 já satisfaz diretamente aquela função, né? Aí não faria sentido, né? 0 e 0, os dois sendo 0, né? Tá certo? No caso, professor, quando a gente for resolver, a gente toma aqui esses coeficientes. Um deles é diferente de 0, né? Pode acontecer. A boa é quando um deles é 0 e o outro não é diferente de 0. Pelo menos um tem que ser. Assim, por definição, a gente fica que um deles tem que ser diferente de 0. Pelo menos um. Pelo menos um tem que ser não nulo. Pelo menos um. Tá certo? Porque se os dois forem nulos simultaneamente, aí dá solução trivial. Não faz sentido, né? Certo? Show? Tudo bem? Bora lá. Bora lá. Então, fechou aqui, ó. Então, já que o B não pode ser 0, o Karine já lembrou isso aí, né? O seno de KL tem que ser 0. Aí, o que acontece? O seno de KL, para ser 0, esse KL aqui tem que ser o quê? Um múltiplo inteiro de π. Seno de π, seno de 2π, seno de 3π, seno de 4π. Então, o KL tem que ser o quê? Nπ. KL sendo Nπ, eu chamo até de KN, porque sendo um número inteiro, acaba que o KN vai se tornar o Nπ por L. KN vai ser Nπ por L. Né? Ou seja, o vetor de onda, os vetores de ondas possíveis, eles são meio que quantizados. Ou seja, eu não posso ter qualquer vetor de onda. Meu vetor de onda tem que ser múltiplo inteiro de π por L. Tá? Isso é quantização. Isso é quantização. Isso é o que leva lá a quantização da energia. Vocês vão voltar a ouvir falar desse problema de novo, tá? Certo? Simbora? Então, aqui é o Kn, que é o vetor de onda. Com o Kn na mão, eu posso usar ele para encontrar o comprimento de onda. Aí, quando você substituir aqui, ó, lambda n é 2π por Kn. Quando você substituir o Kn, a expressão do Kn aqui, vai ficar 2π por Nπ sobre L. Tá? Nπ sobre L aqui, embaixo, né, vai aparecer. Certo? Aqui embaixo vai aparecer Nπ por L, né? Tá? Aí, ou seja, quando simplificar π com π, o L vai para cima, resultado, a gente tem o comprimento de onda. Esse comprimento de onda aí é familiar para vocês? Ou a gente já lembrou deles aqui já ou não? Em algum momento já? Que tipo de comprimento de onda aparece esse lambda aí? Para que tipo de onda? Quem lembra? Vocês lembram sim? Ninguém lembra não? É onda em uma corda, professor? Onda numa corda, aquelas ondas estacionárias na corda, não é isso, né? Então, o que acontece? Essa segunda condição de contorno, ela leva que os comprimentos de onda, para que eles têm que ser o quê? Tem que obedecer essa relaçãozinha aqui, né? Quando o N aumenta, o comprimento de onda se torna o quê? Menor. São as ondas o quê? Estacionárias, não é isso? Né? São os harmônicos, né? São os chamados harmônicos, não é isso? Perfeito, né? São os harmônicos. Travou? Travou aí? Tá tudo bem aí, pessoal? Tô ouvindo aqui. Okay. Tá ok, certo? Tudo bem. Vamos embora. Esse é o... Professor, essa relação aí de lambda, ela é para determinar os harmônicos, né? O número de nós, né? Exatamente. Lembrei dela.
Exatamente, é o comprimento de onda lá de ondas harmônicas, né? Ondas estacionárias, numa corda vibrante, tá? Certo? Inclusive tem um comprimento de onda e também tem a frequência. Lembra dessa expressãozinha aqui, ó? A gente acabou de falar que o ômega é o K vezes V. Como a gente tem um K aqui, ó, que é NP por L, acaba que também a frequência angular também é quantizada. A frequência angular é um NPV por L. Substitua lá, ó. Vai ficar NPV por L. Mas lembra que em Ni, aquela frequência angular, é o ômega sobre 2π. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e dividir por 2π, e eu acabo encontrando o seguinte, eu acabo encontrando NV por L. NV por 2L, não é isso? Eu acabo encontrando NV por 2L. Aqui isso é um rabiscozinho, né? Deixa eu apagar ali. Sempre sai um rabiscozinho aqui, apagar para vocês, para não confundir a galera. Né? Isso é um rabiscozinho aqui, boa. Beleza? Né? Deixar aqui bonitinho nos trinks. Então, ficou aqui, né? Substituir aqui o ômega ali dentro, vai ficar, então, NP por L, NPV por L, substitui, divide por 2π, dá NV por 2L. Isso aqui, geralmente, é o quê? Aquela frequência que você tem que balançar a corda. Você pega uma corda, prende ela na parede, essa é a frequência que você tem que balançar a corda para que ela vibre no modo ressonante, né? Naquela chamada, aquele padrão de ondas estacionárias, né? São os modos normais de vibração, também chamados assim, né? Modos normais de vibração. Então, essas são as frequências de oscilação dos estados estacionários. Fechou? Tá? Então, a gente tem aqui, exatamente, acabou encontrando a partir dos... Já encontrou uma das constantes e ainda encontrou um negócio legal, que é o tipo de comprimento de onda e frequência que aquelas ondas têm que ter. Não é isso? Certo? Fechou? Vamos seguir aqui, pessoal. Que a gente só tem uma constante, só eliminou uma, né? Só eliminou uma. E o B a gente sabe que tem que ser diferente de zero. Vamos lá. A gente tem mais condições de contorno. A gente também tem aquela condição de contorno, que é o DY/dt. O DY/dt a gente chamou de quê? Daquela velocidade transversal. A gente quer estabelecer que a velocidade transversal da corda em T igual a zero, ela é nula. É tipo assim, você vai tocar violão, você puxa a corda do violão e solta a corda do violão. Libera o violão. Então, o violão, quando ele é deformado inicialmente, ele vai ter uma forma, né? Mas ele tem uma velocidade inicial nula. Todas as partículas que constituem a corda têm velocidade nula. Resultado. Vamos derivar isso aqui? O Y. O Y, lembra quem é o Y? É o produto de x com T maiúsculo. T de T. Então, com derivar, a letra que eu escolhi, T de T, não foi boa, né? T de T, né? Tzão de T, ou T maiúsculo, não foi boa, né? Mas fica fácil para memorizar, talvez visualizar, né? Mas a letra não é tão boa também assim, né? T de T, né? X, nem xão de X também, X de X. Mas, enfim. Foi o melhor que a gente tinha lá na hora. Então, derivando aqui em relação ao tempo, o que acontece? O x cai fora, né? Não vai derivar, porque em relação ao tempo, é a derivada parcial em t, então cai fora. Então, para falar a verdade, para que essa derivada dê zero, basta que a derivada ordinária, a derivada usual, né? Aquela derivada ordinária, não a parcial, de t em relação a t, tzão em relação a t, dê zero. No tempo t igual a zero, né? No instante inicial. Tá? Se a gente pegar a expressão do tzão, lembra que ele é C cosseno de ômega t mais D seno de ômega t. Vamos derivar ele. Derivando aqui, derivada do cosseno da quem? Menos o seno, o ômega cai fora. Derivada do cosseno, do seno, né? Já antecipei aqui. Derivada do seno dá o cosseno. Também cai fora o ômega. Cai fora o ômega aqui também, tá? Isso eu vou substituir t igual a zero, tá? Vou substituir t igual a zero, tá? Jogando agora t igual a zero. Seno de zero, zero. Certo? Seno de zero é zero. E, na verdade, quem vai ter que ser zero? Porque vai ficar d ômega cosseno de zero. Não faz sentido falar de ômega igual a zero. Nem também o cosseno de zero é 1. Então, quem tem que ser igual a zero vai ter que ser quanto? O dzão. Dzão igual a zero. Ou seja, daquelas duas constantes, C e D, uma delas é nula, que é o dzão. Tá? Então, resumo da ópera aí, ó. Aquela solução que é um produto da parte espacial com a parte temporal, a gente tem agora uma facilidade aí, ó. Porque a partir das condições que a gente tem no problema, o Azão é igual a zero, ou seja, a parte espacial são apenas feitas de funções seno, e a parte temporal, o Dzão é igual a zero, ou seja, a parte seno não tem, a parte temporal só apenas é feita apenas da solução de quê? De funções do tipo cosseno. Legal? Né? Bom, então, aí, professor, então quando eu multiplicar aqui o B seno de kx e o C cosseno de ômega t, vai ficar um BC, é a solução. Boa, poderia ser, mas veja, B é constante, C é constante.
O produto de duas constantes é também uma constante. Então, eu vou chamar esse BC de B. Não tem para que eu ficar usando duas constantes. Então, já elimina, em vez de, finalmente, ó, em vez de 4 constantes, ó, no final das contas, só sobrou apenas o quê? Uma só, que é o Bzão, o seno de Kx e o cosseno de ômega t. No entanto, o seguinte ainda. Esse K e esse ômega, eles não são quaisquer. Não pode ser qualquer K e qualquer ômega. Eles têm que ser, ó, o K tem que ser, por exemplo, múltiplo inteiro de π por L, e o ômega N tem que ser múltiplo inteiro de πV por L. Ou seja, existem apenas alguns modos, né, para que isso aqui seja a solução, tá? Tem que ter algum modo que seja a solução para que a gente tenha aquela condição de contorno da corda presa no extremo direito sendo satisfeita. Tá? Professor. Por favor, Karine. Esse BC, essa setinha é de tende, é? Não. De tende? É porque é um B, né? O senhor botou outro B, aí ficou parecendo que BC tendia a B. Ah, não, não, desculpa. É só para, na verdade, dizer que eu troquei o BC por Bzão. Podia ser Czão. Na verdade, o senhor já tá um Bzão, né? Para falar a verdade, nem Bzão eu gostei. Eu gostei mais, sabe de quê? E nem Bzão eu gostei. Aí, como a solução, na verdade, tem que ser... Esse aqui é uma solução particular, né? Para falar a verdade, lembra que a gente disse agora há pouco que nossa solução ela é o quê? Ela é uma equação diferencial parcial, né? E a solução dela é uma combinação linear de soluções. Isso aqui é uma solução que para cada N, isso aqui poderia servir como solução. Para falar a verdade, a solução geral é essa aqui, ó. Porque é uma combinação linear daquelas várias soluções possíveis. Eu troquei aqui o K, você viu, ó, por NP por L, X, todo mundo aí, né? Viu isso aí, ó? E o ômega eu troquei por quem? Por M, N de Nair, πV por L, vezes o tempo, né, claramente. Isso. Então, a gente acabou, no final das contas, ao invés de usar uma solução dessa, a gente, na verdade, está usando o quê? Várias soluções. Está vendo que tem um somatório? Ó? Esse somatório vai de quanto? De 1 até infinito. Essa aqui, na verdade, é a nossa chamada o quê? Solução geral. Essa é a solução geral, tá? Então, na verdade, nem o Bzão eu usei. Eu troquei até o Bzão por quem, ó? Você viu? Eu troquei o Bzão por Bn. Professor, isso é aquele do valor médio da função? Isso é o quê? Aquela que o senhor fez, que era sobre o valor médio da função, porque Perfeito. é um somatório, no caso. Perfeito. O que acontece? Vamos lá, chega lá. Então, gostei. Veja lá. O que acontece? A solução, se você substituir essa coisa aqui lá na equação de onda, que é aquela equação de onda, lembra lá? Derivada segunda de y em x é igual a 1 sobre v quadrado, derivada segunda de y em relação ao tempo. Então, se você substituir isso, você vai ver que isso vai satisfazer a função de onda. Mas essa é uma solução muito particular, muito trivial. O que existe, na verdade, é que a nossa solução geral, ela pode ser uma soma de várias dessas funções. Basta que cada uma delas tenha um coeficiente aqui, ó. Né? Isso aqui é uma combinação linear. Veja, Karine, se não tivesse esse cosseno aqui, se não tivesse o cosseno, esqueça o cosseno. Isso aqui tem cara de quê? Tem cara de uma série de quê? De uma série de Fourier. Confere ou não? Né? Isso aqui tem cara de uma série de Fourier. Aí você falou de valor médio. Pois é, a gente usava o valor médio, usou o valor médio para introduzir o conceito de produto interno. Então, eu comecei ali com o oscilador harmônico, vamos tirar aqui o valor médio da posição, da velocidade, da energia, e a gente viu que as funções trigonométricas, elas satisfazem um tipo de propriedade, que é a chamada ortonormalidade. Essas funções trigonométricas, elas são ortonormais, como a gente estudou na aula passada aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, ó, certo? Vamos chegar lá, eu vou falar disso aqui, mas antes disso aqui, perdão, eu vou falar do produto da ortonormalidade, mas veja só, eu quero dar duas coisas para ficar bem claro o tipo de solução que a gente tem. Então, eu repeti aqui a solução, e isso você pode ficar confuso. Poxa, equação de onda na corda, quando eu estudei ondas, lá em física 2, é isso? Vocês não aprenderam que a onda numa corda, ela se propagava dessa forma aqui ou não? Tinha até um nomezinho. Que tipo de onda era essa? Vocês davam um nomezinho, chamada onda o quê? Onda harmônica. Era isso mesmo ou não? Alguém confirma se era? É isso mesmo. A onda harmônica, perfeito. Então, ó, Karine, eu vou explicar para você, eu vou chegar na série de Fourier. Então, isso aqui é uma onda harmônica, né?
E aí, onda harmônica é aquela função seno, que viaja aqui, ó, tem uma amplitude de oscilação, tem o comprimento de onda, tem aquela fase inicial, tem a velocidade de propagação, de novo aquele V é ômega por K também, não é isso? É a mesma coisa. Mas quando você olha para essa onda, numa corda, e vai vir dizer agora que a onda naquela corda que a gente começou a aula tem essa forma aqui, ninguém vai acreditar. Confere ou não? Mas é exatamente isso. Essas ondas que vocês estão, aqui a gente está vendo aqui, ó, é uma combinação linear de ondas estacionárias. Por isso que tem aquele lambda N, ômega N. Isso aqui são ondas estacionárias. Que a gente vai combinar essas ondas para obter a chamada série de Fourier. Essas ondas, na verdade, formam já, de fato, uma série de Fourier. De fato. Ó, só para você sentir aqui o drama, eu vou pegar um seno de KNX menos ômega NT e vou somar com um seno de KNX com ômega NT. A diferença é que é como se tivesse uma amplitude aqui que eu não quis colocar, porque eu não estava muito preocupado com isso. Eu só queria, na verdade, agora analisar as propriedades das funções trigonométricas, né? Eu não quero me preocupar com o A, podia colocar um A aqui, tá? Não precisa agora, né? Deixa para lá, tá? Esquece o A por enquanto, né? Mas faça isso e some a função seno de kx menos ômega t com seno de kx mais ômega t. A galera é craque em matemática, sabe aquelas relações de trigonometria, por exemplo, seno da diferença, que é o seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do segundo, seno do primeiro. Enquanto aqui é o seno da soma, que é o seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, vezes seno do segundo. Né? Você usa aqui as relações de seno da soma e seno da diferença e acaba quebrando esse seno aqui em dois produtos. O que acontece é que esse cara morre com esse, confere ou não? Morre um com o outro, e no final das contas, ó, aquelas somas de ondas viajantes como essa aqui, acabam, na verdade, dando o quê? Um seno de kx e um cosseno de ômega nt, que não é exatamente o que a gente tem aqui dentro ou não da nossa solução. Esse camarada aqui é ou não é exatamente o que a gente tem dentro da solução aqui, ó. Não é? Ou seja, para falar a verdade, uma onda viajante, isso aqui representa uma onda viajante para a direita, isso aqui representa uma onda viajante para a esquerda. A soma dessas duas ondas viajantes harmônicas, elas resultam numa chamada onda, uma chamada, como a gente aprende lá em física oscilações de ondas, ó, resulta numa chamada onda o quê? Estacionária. Que aquela onda é como se a amplitude dela variasse no tempo e ela mantivesse o perfil dessa onda constante, que é uma função seno, por exemplo, né? Tá? A onda numa corda de um violão. Então, para falar a verdade, essas ondas aqui, ó, a nossa solução é a combinação linear de ondas harmônicas, né, que resultam em ondas estacionárias. A verdade é essa. Tá? Essa é a verdade. Tudo bem? Agora, o que é que isso vem a ter a ver com série de Fourier? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui a série de Fourier. Vamos ver. Ah, agora sim. Tá lá. Então, eu vou repetir de novo aquela expressão aqui, que é a solução geral da nossa solução, né, para aquele problema específico, tá? E aqui, eu vou considerar a última condição de contorno, porque a gente já usou 3, falta 1 ainda. Quais são as condições de contorno que usamos? Que os extremos da corda estão fixos, tá? Certo? Que a corda não tem velocidade inicialmente, a velocidade inicial dela é nula, mas ainda a gente não sabe o perfil daquela corda em T igual a 0. Porque alguém pode puxar a corda do violão com 2 dedos, com um dedinho, né? Você pode esticar a corda do violão inicialmente de várias formas. Quem vai identificar essa forma é o chamado o quê? F de X, que é a forma inicial da corda. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o T igual a 0. Quando eu fizer o T igual a 0 ali, ó, cosseno de 0 vai dar quanto? E aí, se eu fizer o T igual a 0 aqui, vai dar? Dá 1. 1, beleza. Então vai dar 1. Então, no final das contas, esse Y em T igual a 0 é o F de X, que é o perfil inicial da corda, qual é o formato que ela tem inicialmente. E aqui vai ficar um somatório. Aqui vai ficar um somatório de n igual a 1 até infinito de Bn seno de n πx por L. Galera, isso aqui é o quê? Uma série de quê? Uma série de Fourier. Tudo bem ou não? Ou seja, a forma inicial da onda é uma combinação linear de funções trigonométricas seno de n πx por L. Vem aqui no cantinho, ó, e eu vou lembrar uma coisa para vocês aqui, ó. Pá. Essas funções raiz de 2 por L, seno de n πx por L,
a gente consegue verificar facilmente que são funções ortonormalizadas. O que quer dizer isso? Elas são ortogonais, tá? E a integral dela com ela mesma dá 1. Se eu integrar essa função de 0 a L, que é onde o acorde está existindo, né? Integrar essa função de 0 a L, a integral dessa função, tá? Se eu pegar dois N's diferentes, que são dois harmônicos diferentes, né? Isso aqui dá o delta de Kronecker, né? Claramente. Então, se forem diferentes, dá 0. Você vai estar fora da diagonal principal. E se os N e M são iguais, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, certo? Isso aqui geralmente é uma letra A de uma prova de física. A letra A, prove que as funções são ortonormalizadas. Primeira coisa que o cara faz é isso aqui, tá? Já sabendo que essas funções são ortonormalizadas, já sabendo disso, você vem aqui, né? Multiplica essa função f de x pelo seno de m de Maria πx por L, tá? Multiplica os dois lados, integra, como a gente já fez isso anteriormente, né? E você acaba encontrando os chamados BNs. Quem são os BNs? São chamados o quê? Coeficientes de Fourier. É isso que acontece, tá? Então, para falar a verdade, aí você acaba encontrando aqui os coeficientes de Fourier. Então, exatamente aqui, acho que ali que o pessoal estava perguntando ali, né, cara? Perguntou foi essa questão das funções aí, ó, né? Então, a função f de x é uma combinação linear do seno de npx por L, tá? Isso vai depender muito do problema. Sei lá, qual é o formato da onda em t igual a 0? Depende do formato da onda. Certo? Isso vai depender do formato da onda, tá? Final das contas, dada a forma da onda inicialmente, em t igual a 0, você vai substituir aqui, ó, encontra exatamente o que é a sua função de onda geral. Então, tá pronto isso aqui, ó. O problema que a gente escolheu, né? Aquela condição de contorno que a gente escolheu. Existem outras condições de contorno, vocês vão ver na lista, eu vou colocar outras condições de contorno para vocês brincarem, né? O pessoal falou que o aluno que se ferra. Não, Lucas, é bom para aprender, não é verdade? Não, né? Se ferra não, é bom demais ser aluno, pô. Ou coisa boa é ser estudante, viu? É estudar, virar à noite. Pensa na coisa boa. Se ferra nada, rapaz. É bom demais ser estudante. Coisa boa, viu? Estudar, viu? Estudem muito, pessoal. Se puderem, estudem muito, 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 viu? Se puderem, estudem o máximo que vocês puderem na vida aí. É bom demais estudar. Certo? Aprender essas coisas aí, quando são jovens. Joguem duro, tá? Vamos fazer um exemplo para a gente aplicar aqui essas coisas, tá certo? Vamos fazer um exemplo, tá?